Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Anderson, professor de Física, e nesse vídeo a gente vai resolver uma questão que caiu no concurso para professor do IF da Paraíba em 2019, professor de Física, questão aqui da banca IDECAM, questão 27 da prova, que diz assim pra gente, acompanha comigo a leitura da questão. A figura abaixo apresenta um pêndulo de tamanho L e massa M, preso a um teto. Um disco de raio Rzinho e massa M é preso na sua extremidade inferior, que rotaciona em torno do seu próprio eixo. Até aqui a figura que ele está descrevendo para a gente. E abaixo ele fala assim, calcule o valor do momento de inércia total desse pêndulo. Então ele pede para a gente calcular o valor do momento de inércia total. Ele não deixa muito claro, mas é em relação a esse ponto aqui. Ok? Então ele fala para a gente, veja só, que essa barra tem um comprimento L e uma massa M, e esse disco tem um raio Rzinho e uma massa M. Então a gente vai começar essa questão, a resolução dessa questão, calculando aqui o momento de inércia do disco em relação ao seu centro de massa. Depois a gente vai calcular o momento de inércia do disco em relação a esse ponto. Depois a gente calcula o momento de inércia dessa barra em relação a esse ponto. E soma tudo no final, para achar o momento de inércia total. Então faz de conta que nós não sabemos o momento de inércia do disco em relação ao seu centro de massa. Vamos usar aqui essa explicação para a gente revisar. Então veja só, faz de conta que a gente não sabe de qual é o momento de inércia do disco em relação ao seu centro de massa. E eu vou colocar aqui esse disco, só para a gente não precisar ficar riscando a figura. E daí, para eu calcular o momento de inércia desse disco em relação ao seu centro de massa, eu vou usar essa equação aqui. O momento de inércia do disco vai ser igual a integral de Rzinho ao quadrado dm. Ok. Então eu vou pegar aqui um elemento infinitesimal de área desse disco. Bem aqui o centro, eu vou pegar esse elemento infinitesimal de área desse disco. E daí eu vou dizer que daqui para cá é Rzinho. Aqui dentro a gente vai ter um ângulo dθ, de tal maneira que esse comprimento aqui infinitesimal que eu estou pintando de vermelho, ele é igual a r dθ, ok? E esse outro comprimento que eu estou pintando de vermelho, já que aqui também é r, ele vai ser dr. Portanto, esse elemento aqui infinitesimal, eu posso colocar a área dele, essa área infinitesimal também, é como se a gente fizesse base vezes altura. Então fica r dθ vezes dr. Então esse aqui é o elemento infinitesimal de área, vai ser importante para a gente. Eu vou calcular agora o elemento infinitesimal de massa. Para isso a gente vai considerar que a densidade de massa, a densidade superficial de massa desse disco é constante. Ele não fala nada para a gente na questão, mas a gente vai considerar isso. Sendo constante, a gente vai poder escrever assim, massa do disco total, que ele fala que é m sobre a área, que é π r ao quadrado. Eu vou usar o rzão, certo? Porque aqui eu coloquei dentro aqui da integral rzinho, só para não confundir. Não vai alterar o resultado aqui da questão, a resposta. E isso daqui, massa dividido pela área, vai ser igual a dm dividido por dA. Ou seja, o elemento infinitesimal de massa dividido pelo elemento infinitesimal de área. Como eu quero o elemento infinitesimal de massa, eu vou colocar aqui, dm igual a m sobre π r ao quadrado vezes dA. Só que a gente já tem o dA, a gente acabou de calcular esse dA. Então eu vou substituir aqui. Portanto, nosso dm vai ser igual a m π r ao quadrado vezes r dθ dr. Agora eu vou substituir essa expressão aqui para o dm na expressão de cima para o momento de inércia. Vai ficar da seguinte forma, olha só. dm vai ser igual, aliás, momento de inércia do disco em relação ao seu centro de massa, ele vai ser igual à integral de Rzinho ao quadrado, e o dm é m dividido por π rzão ao quadrado, vezes Rzinho dθ dr. Isso aqui é uma integral de superfície, então a gente vai poder colocar aqui duas integrais para calcular. Primeiro eu vou tirar as constantes, m sobre π r ao quadrado. Então eu vou ter uma integral aqui em r de r ao cubo, rzinho ao cubo, porque eu vou multiplicar r ao quadrado com esse rzinho aqui, dr. E a integral de dθ.
Aqui os limites de integração para o dθ vão de 0 a 2π, porque eu estou pegando o disco todo, ó. Vou dar uma volta inteira aqui no disco, com esse elemento de área. Enquanto isso, eu integro aqui no meu raio de 0 a Rzão. Vou usar o Rzão para não confundir. Daí eu vou abranger aqui todo o disco. Quando a gente faz isso, veja só, a gente vai ficar com o seguinte. mzinho sobre π, r ao quadrado. Essa integral aqui vai dar r a quarta sobre 4. E essa outra integral vai dar 2π. Posso cancelar esse π com esse π. Esse r ao quadrado vai embora com esse 4 aqui. Aqui vai ficar 2. E aqui, ó, cancelo esse 2, esse 4 vira 2. Então, a gente chega à conclusão, a gente já sabia disso, né? Mas só para revisar, que o momento de inércia desse disco em relação ao seu centro de massa é mzinho vezes r ao quadrado sobre, aqui, 2. Ok? Então, esse daqui é o momento de inércia do disco em relação ao seu centro de massa. Só que nessa questão, eu quero um momento de inércia em relação a esse ponto aqui, ó. Então, eu vou usar o teorema dos eixos paralelos para calcular o momento de inércia do disco em relação àquele ponto. Eu vou chamar de momento de inércia do disco linha, ok? Como é que eu faço para calcular esse momento de inércia? Ele vai ser o momento de inércia do disco em relação ao seu centro de massa, mais, olha só, a multiplicação da massa do disco vezes a distância do centro de massa até o ponto onde eu quero calcular, ó, que é aqui em cima. E essa distância, se a gente perceber, ela é L, que é daqui para cá, olha só, mais Rzinho, que a gente está usando o R maiúsculo aqui, né? Vou colocar aqui, ó, L mais Rzão. Então, essa distância total, L mais Rzão. Então, vou colocar aqui, ó, e ao quadrado isso, tá? R mais Lzão aqui ao quadrado. Então, o momento de inércia desse disco em relação àquele ponto lá vai ser mzinho, que multiplica r ao quadrado sobre 2, mais mzinho, que multiplica r mais L ao quadrado. Ok? Então, pronto, calculamos aqui o momento de inércia do disco em relação a esse ponto aqui que eu vou chamar de O. Bem, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular o momento de inércia dessa haste em relação a esse ponto O, ok? Faz de conta que a gente não sabe calcular o momento de inércia de uma haste, e eu vou aqui fazer esse cálculo para a gente relembrar. Então vamos lá. Vou colocar aqui barra. Olha só o momento de inércia daquela barra lá. Para isso, eu vou colocar aqui uma barra. Veja só. Vou colocar aqui ela de uma cor azul. Pronto, está aqui a barra. E eu quero calcular o momento de inércia em relação a esse ponto aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho. Para isso, eu vou pegar aqui um elemento infinitesimal também. Essa barra ela tem um comprimento L, de tal maneira que eu vou chamar essa distância aqui, ó, de x. E essa distânciazinha aqui vai ser um dx. Ok. Então, o momento de inércia dessa barra, eu vou chamar aqui, ó, de IB, em relação a esse ponto aqui, que eu vou chamar de O, ele vai ser a integral de Rzinho ao quadrado dm. Bem, então vamos lá. Quem é esse dm? Mais uma vez, a gente vai considerar que a densidade de massa dessa barra é constante. Então, a gente tem o seguinte. A massa da barra, que é mzão, sobre o seu comprimento, que é Lzão, vai ser igual a um dm, que é a massa desse elementozinho infinitesimal aqui, dividida pelo comprimento dele, que a gente chamou de dx. Portanto, o nosso dm ele é igual a mzão sobre L vezes dx. E daí, vamos colocar aqui, ó, o momento de inércia dessa barra em relação àquele ponto O é mzão sobre L, aliás, é a integral de x, que é essa distância aqui, ok? Esse r, ele está representando para a gente a distância do elemento infinitesimal até o ponto de giro, então eu vou colocar x ao quadrado, ok? Vezes o dm, que é mão sobre Lzão dx. Põe para fora aqui as constantes, e a gente fica com mão sobre L, integral de x ao quadrado dx, e a gente vai integrar isso de 0 até L, ok? Deixa eu colocar aqui outra cor para os limites de integração, de 0 até L.
Quando a gente faz isso, veja só, vamos colocar aqui embaixo, o momento de inércia dessa barra, a gente chega à conclusão que vai ser m1 sobre L, que multiplica L ao quadrado. Na verdade, aqui vai ficar L ao cubo sobre 3, ok? L ao cubo sobre 3. E daí a gente cancela esse L com esse aqui, que agora sim fica ao quadrado. E, finalmente, a gente chega à conclusão de que esse momento de inércia dessa barra em relação àquele ponto O vai ser m1 vezes L ao quadrado sobre 3. Faz de conta que a gente já não tem, decorado esse valor aqui, essa expressão, na verdade, para o momento de inércia da barra. Ok, então agora a gente tem os momentos de inércia de cada um em relação àquele ponto O, olha só, do disco aqui e da barra. Então a gente vai somar. Quando a gente soma, o momento de inércia total, olha só, vai ser esse aqui. O momento de inércia total, ele vai ser o momento de inércia do disco em relação àquele ponto O, mais o momento de inércia da barra em relação àquele ponto O. Então o momento de inércia aqui, ó, vai ser, veja só, substituindo os valores. Mzinho, agora eu vou colocar o Rzinho, tá? Para ficar como a questão dá pra gente. Claro que isso não vai mudar nada. Sobre 2 mais Mzinho, Rzinho mais L ao quadrado, mais Mzão, cuidado para não confundir, Lzão sobre 3. Beleza. Então o que acontece? Aqui agora, para a gente chegar à resposta, a gente tem que fazer algumas modificações. Então eu vou expandir esse produto notável. Olha só, vai ficar assim. Mzinho R ao quadrado sobre 2, mais, expandindo o produto notável, Mzinho R ao quadrado mais 2 Mzinho R L, mais Mzinho L ao quadrado, e daí a gente vai ter Mzão L ao quadrado sobre 3. O que acontece? Quando a gente soma esses dois aqui, ó, esses dois termos, a gente chega à conclusão que esses dois termos, quando somados aqui, ele vai dar para a gente 3 meios, claro, né? Porque vai multiplicar 2 mais 3 de Mzinho R ao quadrado. E daí o que eu vou fazer? Eu vou pôr em evidência, nesse resto aqui, ó, que sobrou aqui para a gente, eu vou pôr em evidência nesse resto que a gente não somou, o Mzinho L ao quadrado. Veja só, Mzinho L ao quadrado. Quando a gente põe esse Mzinho L ao quadrado em evidência, esse termo aqui, ó, ele vai ficar 1. Então, eu vou botar aqui, ó, primeiro, para ficar igual a nossa resposta, 1. Mais esse termo aqui, veja só, quanto é que ele vai virar? Quanto é que ele vai ficar, né? Esse termo, ele vai ficar Mzão sobre, olha só, Mzão sobre 3 Mzinho, ok? Que a gente põe em evidência aqui o Mzinho, por isso que ele aparece aqui embaixo, mais ainda esse termo aqui, ó, que vai ser igual a 2Rzinho sobre L ao quadrado. Quando a gente põe em evidência, a gente chega a essa conclusão. E daí esse é o momento de inércia total desse nosso arranjo ali, ok? Quando ele gira em torno daquele ponto lá. E quando a gente olha as nossas alternativas, a gente chega à conclusão de que a nossa alternativa D, olha só, é a nossa alternativa correta. Nossa alternativa D está igualzinho se você analisar aqui, beleza? Bom, pessoal, assim a gente finaliza essa questão bem bacana aqui desse concurso para professor do IF da Paraíba. Muito bacana, acompanhe a resolução das outras questões. Te espero lá, grande abraço, tchau, tchau.